Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, eu sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse, que tem como principal objetivo a gente falar sobre Excel, divulgar conteúdo gratuito sobre o Excel. O assunto de hoje, a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente aí do assunto que a gente, dos conteúdos que eu venho divulgando no nosso canal, que fala sobre matemática financeira, ou melhor, fala sobre finanças no Excel. Eu não sei se vocês sabem, o Excel tem aí por volta de, sei lá, 360, 380 funções, e dentre essas funções o Excel tem várias funções financeiras. Só que existem 5 funções que são as principais funções, né? Que entre elas, essas funções elas falam sobre taxa de juros, sobre prazo, fala sobre valor de parcela, sobre valor futuro e sobre valor presente. E são funções extremamente importantes para a gente entender sobre taxa de juros, mas eu digo entender não para que a gente seja um expert no assunto, mas que a gente tenha o conhecimento mínimo, básico, né, para que a gente realmente não, assim como eu coloquei, né, na capinha do vídeo, para que realmente a gente não seja enganado, né, nas nossas negociações, para que a gente saiba, né, quais são as taxas que costumam cobrar da gente, ok? E antes disso eu queria falar um pouquinho, né, por que eu me sinto habilitado e credenciado para falar sobre esse assunto. No começo do meu canal, eu falei um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Eu tenho 30 anos de mercado de trabalho. Esses 30 anos, praticamente, eu trabalhei, né, em alguns bancos, como o Sudameris, o Real, o Santander, Bradesco. E, dentre esses bancos, eu passei por algumas áreas, né? E uma das áreas que eu passei foi sobre a área de renegociação de dívida. Então, lá eu pude me aprofundar, né, nessa questão da matemática financeira, além da minha formação. Eu sou formado em administração, sou pós-graduado em finanças e recentemente eu tirei uma certificação que se chama CPA 20 e é uma certificação que realmente me credencia para poder vender produtos, para poder falar sobre produtos, para escrever sobre produtos. Inclusive é uma certificação que para algumas ocupações, para alguns cargos no mercado financeiro, você não consegue se você não tiver essa certificação. Então por isso eu me sinto muito credenciado para falar sobre esse assunto e não tenho a pretensão realmente de formar especialistas aqui no canal. O que eu gostaria realmente que vocês tivessem noção sobre matemática financeira. Vou tentar passar isso de uma maneira muito simples para vocês, tentar ser o mais didático possível. Lembrando que eu vou fazer 5 vídeos, nessa série, 5 vídeos, um mini curso sobre finanças no Excel. E o nosso primeiro vídeo a gente vai falar sobre valor futuro, ou seja, a gente vai falar sobre a possibilidade da gente investir um valor por um determinado período e saber quanto a gente vai resgatar, né, nesse futuro aí que a gente vai determinar, tá bom? Eu espero que vocês gostem do conteúdo. E aí, chegando no final da aula, gostando, curtindo do conteúdo, e se você curtindo o conteúdo, e se você quiser o simulador, coloca lá nos comentários eu quero, e aí eu vou mandar o link desse simulador para vocês, tá bom? Então a gente tem nossa vinheta agora, e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Obrigado e até breve. Bom, tudo bem, pessoal? Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente aí do cotidiano, mas, na minha visão, extremamente necessário por 2 motivos. Primeiro, porque é uma maneira de você saber o conceito de taxa de juros, né? E muitas vezes essa questão da taxa de juros, ela está no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente, por não entender o conceito, né, a gente às vezes acaba cometendo algum erro. E aí, paralelamente a isso, a gente vai fazer isso no Excel. Então, só para vocês entenderem, o Excel ele possui várias funções financeiras, mas eu vou passar nesse mini curso onde serão 5 vídeos. E cada vídeo desse vai falar sobre um assunto, sobre uma função financeira. E aí tem funções extremamente interessantes. Não necessariamente vocês precisam conhecer profundamente sobre matemática financeira, mas para que eu fale sobre essas funções para vocês, eu preciso explicar um pouco o conceito. Eu gostaria muito que, a partir dessa aula, vocês tivessem uma visão diferente
aí para as futuras negociações, né, para um crediário, para um financiamento, para um investimento, né, tendo uma visão superficial do que é o conceito de taxa de juros, eu tenho certeza que vocês vão ter também uma visão bem diferente aí para muitas situações futuras aí que envolver dinheiro. Fato extremamente importante aí para todo mundo. Seja ou por você ter muito ou por você ter pouco, né? Independente de que situação você está, você precisa ter esse conceito. Então vamos lá. Na prática, hoje a gente vai falar sobre valor futuro. Como eu falei, são 5 vídeos de um mini curso sobre funções financeiras no Excel. E valor futuro, né, aqui na prática, só para vocês entenderem, eu coloquei aqui um fluxo, né, um fluxo de caixa aqui, onde esse fluxo de caixa ele demonstra entradas e saídas de recurso. Depende muito em que posição você está, né? Se você é como a gente costuma falar, se você é um tomador, né, de recurso, né? Se você está pedindo um recurso emprestado, né? Ou você está oferecendo um recurso, depende muito da posição que você está, o lado se você vai ser um credor, se você vai ser um devedor. Mas em termos práticos, o valor futuro, eu poderia dar uma série de exemplos para vocês, mas eu vou me limitar a um exemplo para não confundir. Como eu falei, o objetivo aqui é a gente falar sobre Excel e, neste caso, falar sobre uma função, e eu tenho que explicar brevemente o conceito. Então, para vocês entenderem o conceito de taxa de juros, entenda que qualquer operação financeira na nossa vida, seja no Brasil ou no mundo, ela envolve taxa de juros. Então, ou seja, o dinheiro, existe uma expressão do mercado financeiro que diz que os juros é a remuneração do dinheiro ao longo, né, no tempo, ao longo do tempo. Ou seja, mesmo você imagina o seguinte, uma nota, vou dar um exemplo prático, assim, uma nota de R$50 embaixo do colchão, ela não tem o mesmo valor, ela não vai ter o mesmo valor daqui a um ano. Como assim? Não, se eu deixar R$50 embaixo do colchão, meus R$50 vão continuar valendo R$50. Não, na verdade ele não vai continuar valendo mais R$50 por 2 motivos. Primeiro, porque, como eu falei, o que define, né, o valor do seu dinheiro é a taxa de juros. E também existe uma outra coisa chamada inflação. Então, se o seu dinheiro estiver embaixo do colchão, além dele não estar sendo remunerado por taxa nenhuma porque você não investiu, ele está depreciando porque existe, né, a inflação e ela acaba corroendo com o seu dinheiro. Um exemplo muito simples disso por exemplo, se você tiver R$50 hoje, você for ao supermercado e comprar uma quantidade de produtos, daqui a um ano, se você for com esses mesmos R$50, você já não vai comprar mais essa mesma quantidade de produtos, né? Porque o preço já aumentou, porque a inflação é outra, enfim, por uma série de questões aí financeiras e econômicas. E por isso que existe a taxa de juros, que é uma maneira de você poder remunerar, de você poder corrigir valores ao longo do tempo. Então, o exemplo que eu vou dar aqui vai ser o seguinte: você imagina que você esteja recebendo o teu salário todo mês e no final de cada mês você se adequou e você identificou que você pode poupar R$100 todo mês e que você queria ter uma ideia, por exemplo, se você investisse R$100 por mês ao longo de 6 meses, qual que é o valor que você teria como valor futuro ao longo de 6 meses após esse investimento de R$100 por mês, né, durante 6 meses. Então é exatamente o exemplo que a gente vai fazer. Então, para valor futuro, você precisa entender que você vai aplicar um dinheiro hoje e alguém vai te remunerar por esse dinheiro, alguém vai pagar uma taxa de juros por esse dinheiro, né, os bancos normalmente, né, e aí vai te retornar um valor por ter ficado com o teu dinheiro, inclusive por ter trabalhado com o seu dinheiro, né, por ter emprestado o seu dinheiro
né, por uma taxa de juros inclusive maior do que a que ele está pagando para você, poder depois devolver o dinheiro para você da maneira que ele prometeu, com uma taxa de juros que ele prometeu para você, e ainda ter, né, o que chama no mercado financeiro, que é o spread, para que ele tenha um lucro, né, para que ele tenha uma margem ainda, né, porque ele tem custos para poder pegar o seu dinheiro e para poder investir esse dinheiro, ele também tem vários custos. Ok? Eu sei que são conceitos às vezes muito fora do dia a dia, mas como eu falei, o objetivo principal é entender que você vai fazer uma aplicação de R$100 durante 6 meses na poupança e que ao longo de 6 meses, no final de 6 meses, você vai ter um valor atualizado. Então, vamos lá. Para o nosso exemplo, a função que a gente vai usar, ela é uma função financeira. E como uma função financeira, a gente aperta aqui, clica aqui no F de função. A gente poderia começar pelo sinal de igual, mas eu vou aqui para mostrar para vocês, inclusive, onde que ele está dentro da relação de funções. Então, a gente aperta o F de funções, vem aqui onde para a gente selecionar a categoria, vem na categoria financeira, e aqui dentro da categoria financeira, ou a gente digita, então eu posso digitar aqui valor futuro, por exemplo, né? Ou eu venho aqui e desço na barra. Então eu cliquei aqui valor futuro, clico em OK. E aí ele vai abrir uma caixinha de assistente para a gente, e nessa caixinha de assistente ele vai pedir alguns argumentos, entre esses argumentos a taxa. Primeira dica é o seguinte: taxa de juros, se você for inserir essa taxa direto na caixa de assistente de argumento, a sua taxa de juros ela precisa estar no formato decimal, ela precisa estar dividida por 100. Eu não vou entrar no mérito porque ela precisa estar dividida, porque eu vou me aprofundar muito. Mas para a gente poder evitar essa questão do entendimento da conversão da taxa, vamos fazer o seguinte: eu vou cancelar aqui e a gente vai preencher aqui as nossas variáveis aqui antes da gente colocar no assistente. Então, ao invés de a gente colocar dentro do assistente direto, a gente vai preenchendo aqui na caixinha e depois a gente só faz referência a as células quando a gente abrir o assistente novamente. Então vamos lá, primeira dica: taxa de juros. Então toda vez que você inserir uma taxa de juros, ela precisa estar no formato percentual. Ou seja, se eu clicar aqui, vou dar um exemplo, se eu clicar aqui 1, ela simplesmente eu inseri o número 1 numa célula, foi isso que eu fiz. Para que eu converta isso num formato percentual, eu teria duas maneiras de fazer isso. Ou eu pego esse número e divido por 100, ou eu já aplico o sinal do formato, né, percentual direto na célula. E foi o que eu fiz aqui. Então, aqui ela já está com o formato percentual. Então, se eu pegar esse mesmo 1 e inserir aqui, clicar 1 e clicar em Enter, ele já está no formato percentual. Então, ele já vai entender que aqui é 1%. Então, eu não preciso usar um número inteiro, ele precisa estar no formato percentual. Essa é a primeira observação que eu faço. Ok? A segunda é o prazo. Então, a gente falou de 6 meses aqui, então eu vou clicar em 6. Vai dizer que eu vou aplicar o meu dinheiro na poupança durante 6 meses, ok? Outra questão, né? Sempre que eu mencionar uma taxa e um prazo, eles precisam ser equivalentes. O que quer dizer equivalentes? Se a taxa de juros ela tiver ao ano, o meu prazo precisa estar ao ano, ele precisa estar equivalente. Se a minha taxa tiver ao dia, o meu prazo precisa estar em dias. Okay? Eles precisam estar equivalentes, eles precisam estar no mesmo tempo. Ou seja, se eu tivesse colocado aqui 12% ao ano, eu estou falando 12% para um ano. Então, eu mencionaria 1 aqui. No caso, como eu estou dizendo que eu quero 1% ao mês e eu quero para 6 meses, eu simplesmente menciono o 6 aqui. Parcela. Qual que é o valor de parcela que eu quero depositar todo mês ao longo de 6 meses? Então, vamos colocar aqui para ficar fácil, R$100, ok? Só que eu quero fazer a minha próxima observação. Se eu estou investindo, ele está saindo do meu bolso. Se ele está saindo do meu bolso, eu coloco ele negativo. Então, eu coloco um sinal de menos na frente.
ok? Por que isso? Porque toda operação financeira, como eu falei, tem um credor e um devedor, né? Ou tem uma pessoa que recebe o dinheiro e tem uma pessoa que paga ou que desembolsa esse dinheiro. Neste caso aqui, né, nós estamos desembolsando porque eu estou tirando dinheiro do meu bolso ou da minha conta corrente e colocando, né, numa poupança ou num outro investimento. Neste caso aqui, o nosso exemplo, uma poupança. Então, ele vai sair negativo. Quando a gente receber lá no futuro, a gente vai receber ele positivo. Ele vai para o nosso bolso, então ele é positivo. Ok? Então, essas são as variáveis que a gente precisa dentro da nossa função do valor futuro. Então, agora sim, vamos retomar a nossa função. Então, como eu já procurei aqui dentro de função financeira, ele também está aqui nas mais recentes usadas. Então, eu vou, ao invés de vir em função financeira, agora eu vou vir nas mais recentes. Clico em OK. Novamente, vamos lá para os nossos, né, preencher os nossos argumentos da função. Primeiro argumento, taxa. Então, eu não preciso digitar agora. Eu venho aqui e faço referência à minha célula da taxa. N período. NPER quer dizer N períodos. Por qual período? Então, pelo período de 6 meses. Né? Pagamento. Qual é o valor do pagamento, do desembolso, enfim, né, que eu vou fazer mensalmente? É R$100. Ok? Eu não vou calcular, neste caso, o valor presente. A aula de hoje é sobre valor futuro. E tipo, aqui ele diz o seguinte: tipo é o valor que representa o vencimento do pagamento ou do recebimento, né, no início do período, ou, né, você digita 1, ou no final do período você digita 0. Ok? Eu trabalhei durante muito tempo no mercado financeiro, então eu diria para você que raramente, quase que inexistente, você usar o tipo 1, que é o cálculo antecipado. Então a gente vai colocar o 0 porque representa no final do período. E no final do período quer dizer, você aplica R$100 hoje, você não vai receber o investimento hoje, você só vai receber 30 dias depois, ou seja, um mês depois. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o conceito disso. Ok, preenchido todas as variáveis aqui, a gente já entendeu que tem que estar no mesmo tempo, que o valor aqui já está negativo para o valor sair positivo, mas se você colocar positivo aqui, a única coisa é que ele vai sair com o sinal contrário. E clico em OK. O que aconteceu aqui? Ele atualizou o nosso valor, ou seja, se eu depositar R$100 por mês ao longo de 6 meses por uma taxa de 1%, né, ele vai, ao longo de 6 meses, atualizar esse valor e eu terei a possibilidade de resgatar, né, ao longo de 6 meses, R$615,20. Ok? Então, novamente, né, só esclarecendo, né, a taxa aqui, ela precisa estar com o campo formatado no percentual, né? Se a taxa tiver ao mês, aqui o prazo precisa estar ao mês. Se você inserir o sinal negativo aqui, o valor resultado futuro vai estar positivo. Se você colocar positivo, o sinal aqui vai estar negativo, porque na operação financeira, como eu falei, uma pessoa ganha e uma pessoa perde, ou no caso uma pessoa empresta, a outra pessoa paga. Então, por isso, né, não tem o ganha aqui, não tem o ganha-ganha, né? Aqui o ganha é só no sentido de você ter crédito, se alguém te emprestar dinheiro, mas sempre a gente precisa, né, pagar os juros por essa operação. Ok? Então, assim, nesse primeiro exemplo, né, nessa primeira função financeira, o objetivo principal foi dizer que o Excel ele tem uma função financeira, e que, no caso desta função, que é a função do valor futuro, né, nós temos esse exemplo. Como eu falei, eu poderia ter passado uma série de exemplos, mas para não complicar, vamos ficar nesse exemplo. Eu vou disponibilizar essa planilha depois na descrição para vocês baixarem e poder exercitarem caso vocês queiram, e até mesmo para futuras situações, se vocês quiserem, né, fazer algumas simulações aí de algumas situações, né, vocês vão poder fazer, né, por exemplo, colocar uma outra taxa de juros, colocar um outro prazo. Aqui, por exemplo, poderia ser 12 meses. Então, eu poderia aplicar, né, a uma taxa de 1% durante 12 meses
eu poderia aplicar R$100 por mês. Ao final de um ano, ou seja, de 12 meses, eu teria R$1.268,25, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham, né, chegado até aqui. Se gostaram, deixa um like, deixa um comentário o que vocês acharam, porque, como eu falei, essa foi a primeira de 5 aulas sobre funções financeiras e eu tenho certeza que a partir dessa aula você vai ter uma visão diferente do conceito de taxa de juros e de dinheiro embaixo do colchão. Então, obviamente que isso foi apenas uma sugestão. Hoje, poupança não é a aplicação mais indicada, né, porque ela é a que menos remunera, apesar de ser praticamente a mais segura também, ok? Mas como eu falei, o objetivo aqui não foi falar sobre matemática financeira, foi falar sobre a função, mas eu não tinha como falar sobre as funções financeiras sem falar sobre o conceito de taxa de juros, ok? Obrigado para quem ficou até agora, e se você ainda está inscrito no canal, mais uma vez, muito obrigado. Se você não está, prestigie o canal, vai lá, se inscreve, clica no sininho para que você seja notificado toda vez que eu publicar um conteúdo novo no canal. Obrigado e até a parte 2, que a gente vai falar sobre valor presente. Obrigado e até mais.